Será que Roma vai ser o primeiro filme para Netflix a concorrer ao Oscar? Roma, dirigido por Alfonso Cuarón, é um filme que passou recentemente nessa mostra. E é um filme que, para entender um pouco melhor sobre ele, eu vou falar um pouquinho da carreira do Cuarón, porque eu acho que falta isso para eu explicar por que eu não curti tanto Roma. O Alfonso foi um dos criadores de uma série chamada Believe, em 2014, que ela só teve, infelizmente, 13 episódios. Eu até gostava da série, ela não tinha atores assim muito super conhecidos, mas ela tinha um ator chamado Delroy Lindo, que tá hoje na série The Good Fight, que é uma série excelente, por sinal. Tinha o Kyle MacLachlan, que fez Duna, de David Lynch, fez Sex and the City, a série, entre outros tantos papéis. Recentemente ele teve com Casa do Relógio na Parede, o Mistério da Casa... Recentemente o Caio esteve no cinema com O Mistério da Casa do Relógio na Parede. Foi muito complicado. A série, ela contava a história quase como um conto infantil sobre como o bem vencia o mal. Era uma garotinha com poderes, falava sobre uma questão de inocência, sobre uma questão de proteção daquilo que é infantil, daquilo que é maternal, enfim. E, bem, eu acho que isso é uma das coisas constantes nos filmes dele. Se você também pensar em outro filme dele que eu gostei muito, que é Filhos da Esperança, de 2006, que tem um elenco digno de Oscar, com Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Chiwetel Ejiofor e o Charles Hunnam. Esse filme é um filme que ele, assim, é uma história distópica do futuro, que conta sobre uma humanidade que não pode... Faz 18 anos que ninguém mais tem um bebê, e de repente eles descobrem uma mulher grávida e aí eles querem não só proteger essa mulher, mas como essa criança. Então você vê que o Alfonso tem toda essa questão de proteção com mulher, com uma infância, e ele traz isso sempre para os filmes dele. O filme mais recente dele é Gravidade, o filme mais famoso, acho que todo mundo aí pelo menos já ouviu falar, é com George Clooney e com a Sandra Bullock, que concorreu ao Oscar de melhor atriz. Ela não ganhou, mas chegou a concorrer. E ele acabou ganhando o Oscar de melhor diretor. Ele foi o primeiro diretor hispânico e o primeiro diretor mexicano a ganhar um Oscar de melhor diretor. Isso é uma coisa muito importante, né? Na academia, isso só aconteceu em 2014. Esse filme também ganhou vários prêmios técnicos, porque quem assistiu fala que o filme é belíssimo. O filme tem uma questão de sonoridade, de imagem. Tem várias entrevistas da Sandra Bullock explicando como ela teve que dançar, fingindo que estava no espaço, umas questões assim que foram muito elogiadas. Então, o filme ganhou, é uma lista enorme até, eu vou dar uma coladinha aqui, que é prêmio de cinematografia, edição de som, música original, mixagem de som, efeitos visuais e roteiro original, além de melhor direção, é claro. Ainda concorreu a melhor filme também, mas infelizmente não levou. Então é óbvio que a gente sabe, o Alfonso ele tem todo um cuidado com os seus filmes na questão técnica, na parte fotográfica, na questão do som. E assim, em Gravidade, todo mundo elogiou as performances tanto do George Clooney quanto da Sandra Bullock. E elogiaram também muito a questão da ambiguidade do roteiro, que o roteiro tinha umas questões ambíguas que você só chegava a descobrir no final do filme. O filme era muito interessante por causa disso. E aí nós vamos para Roma, que é um novo filme dele, que é um filme que ele não só escreveu, como ele dirigiu, e é um filme que tem, é claro, uma fotografia magnífica. Ele tem sons que são muito
interessantes. Ele realmente se aprofunda nessa questão de som. Quando tem carros de polícia, você tem a impressão de que você tá ali numa perseguição, né? Assim, quando você tá numa multidão, você tem essa sensação também. Esses sons, eles chegam a mexer com as nossas emoções, porque a gente às vezes esquece que o cinema não é feito só, né? O cinema é feito por várias questões, é feito por imagem, é feito pela atuação, é feito também pelos sons, por isso que existem também os prêmios de categoria de som. E nisso, o Afonso é, assim, excepcional. O filme também, ele também tem essa questão de proteção do feminino e de criança. E você vê que o filme é, óbvio, como é passado no México, tem ainda uma coisa maior para ele, que é em casa. Mas vem o problema pra mim. Uma coisa assim que eu não gosto de dizer, né? Assim, eu não quero mandar no gosto de ninguém. Por favor, é minha opinião. Aqui no Brasil, pelo menos, eles venderam o filme como um filme sobre o México e a política revolucionária de 1970 numa família de classe média. E lá fomos ver o filme esperando a revolução populista em 1970 numa família de classe média. Entretanto, eu já estive no México, assim como alguns outros países da América Latina. O México é um país com uma grande desigualdade social, não só naquela época, mas até hoje. Talvez as pessoas tenham dito que nos Estados Unidos que era classe média, mas desculpa, para mim uma família com 2 empregadas e um motorista não é classe média, é uma classe alta, é uma família de elite. E se a gente pensar bem, em meados de 90 e até em 2000 teve o filme com o Denzel e com a Dakota, muitos dos executivos que moravam no México, eles tinham inclusive guarda-costas, não só para eles como para a família, porque o México era extremamente perigoso. Não só as cidadezinhas pequenas do México de quartel, mas a cidade do México em si era extremamente perigosa. Extrema desigualdade social. Então quando eles falam família de classe média, aquilo me incomodou um pouco. A casa pode não ser uma casa que você acha espetacular, porque ela não parece uma mansão de LA. Mas você tem que pensar que o filme é da década de 70, então aquela casa ali é uma casa antiga. É uma casa talvez de 1920, uma casa de 1940. E aquilo sim é uma mansão para a época. Eu acho que nesse ponto aí teve um erro aí na tradução do que eles foram falar do filme. E outra coisa que me deu um certo incômodo, a questão da história política. Nós estamos vivendo aqui no Brasil uma questão política muito forte. Não só no Brasil, aliás, no mundo inteiro nós estamos vivendo problemas políticos muito fortes. Então, quando você fala que você vai ver um filme sobre uma revolução populista ou sobre uma questão popular, uma questão política, eu certamente esperava um pouco mais, especialmente vindo de um mexicano. Eu, Silvia, gostaria de ter visto um pouco mais de como foi, talvez não para ele, mas para a família dele, aquela situação de estar ali no México naquele momento. E ele traz uma história que, sim, tem a proteção da família, sim, tem as mulheres, a importância das crianças, isso tudo ele mantém. Ele mantém toda a questão da beleza. Dessa vez ele fez um trabalho muito bonito em preto e branco. Ele mantém os sons são realmente muito importantes no filme. O filme, poxa, tem uma coisa que é assim, brilhante com os sons. Ele é super técnico, ele é um cara excelente. Mas pra mim talvez tenha faltado edição. E aí vem minha pergunta. Será que faltou edição porque esse filme foi o primeiro filme feito para uma plataforma digital por ele? Ele é um diretor que está acostumado a fazer cinema e aí tem umas regras muito maiores de edição, de produção, de cortes. E talvez na Netflix ele tenha tido mais liberdade, não sabemos. O filme é um pouco longo, o filme se torna um pouco cansativo. E aí eu acho que talvez o filme ele tentou juntar 2 histórias em uma só e acabou ficando com uma história meio perdida. Ele não conseguiu contar para mim direito nem muito bem a história da Revolução do México de 1970 e nem muito bem essa história da família que ele queria contar. Mas o filme é
lindíssimo. E eu tenho certeza que o Alfonso vai ser o primeiro diretor a concorrer por um filme feito numa plataforma digital, como a Netflix, a um Oscar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, e isso é um grande mérito do filme e um grande mérito do diretor, independente aí da minha opinião de não ter curtido o filme. Mas bom, o filme vai lançar na Netflix, então vocês podem assistir, acho que se não me engano em dezembro. Não deixem de assistir e vocês mesmos terem a opinião de vocês e depois virem aqui conversar comigo o que vocês acharam do filme. Afinal de contas, eu gosto de ouvir a opinião de vocês sempre. Eu sei que muitos críticos aí elogiaram, né? Mas eu sou um pouquinho, nunca digo, não tão aprofundada nesses detalhes. Eu curto mais a história. E o canal aqui é feito para vocês com todo carinho. Por favor, não esqueçam, assim, se vocês quiserem, de deixar seus comentários aqui embaixo. Tem um botãozinho de like, tá? Um botãozinho de assim. E tem o se inscrever no canal também, se vocês quiserem. Por favor, se inscrevam. E é isso. E vamos ter mais filmes da mostra para vocês.